Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre: Estados Unidos estão travando guerras com base em rumores. Rússia bombardeia a infantaria ucraniana na região de Kursk. E Washington não pode escapar de uma guerra nuclear. O editor e fundador da rede sul-africana Behind the News, Joe Milanga, criticou duramente as sanções mais recentes dos Estados Unidos contra a RT, classificando-as como uma tentativa desesperada de silenciar vozes que divergem de narrativas americanas. Ele afirmou que os Estados Unidos, ao sancionar o canal de notícias, estão recorrendo a uma estratégia já conhecida para suprimir opiniões contrárias. O Departamento de Estado dos Estados Unidos alegou que a RT financiou veículos de comunicação que participaram de atividades de influência secreta em países como África, Alemanha, França e Argentina, acusação que Milanga refutou por falta de provas. Milanga argumentou que as declarações americanas carecem de credibilidade, destacando que autoridades dos Estados Unidos têm o hábito de fazer alegações sem apresentar evidências concretas. Ele citou o exemplo das armas de destruição em massa no Iraque, que justificaram uma guerra sem comprovação. Onde estão as evidências das operações secretas da RT? Questionou Milanga. Para ele, as sanções são um passo previsível, refletindo a insistência dos Estados Unidos em usar táticas intimidadoras para silenciar quem não segue suas diretrizes, especialmente no contexto da Rússia. O editor também expressou indignação com as alegações de que a RT estaria influenciando a África. Segundo Milanga, essas acusações partem de uma visão colonialista, que ainda enxerga os africanos como incapazes de pensar por si próprios. Ele criticou duramente a postura dos Estados Unidos, afirmando que o país nunca parou de explorar o continente africano e que, quando o meio de comunicação tenta contar a verdade e tratar os africanos como parceiros, os mestres coloniais reagem negativamente. Agora sobre Rússia bombardear infantaria ucraniana na região de Kursk. O exército russo realizou ataques contra forças ucranianas na região de Kursk, segundo informou o Ministério da Defesa de Moscou, que também divulgou um vídeo do bombardeio. Nesta sexta-feira, o ministério afirmou que a unidade ucraniana foi detectada por reconhecimento aéreo realizado pelo Grupo de Forças Norte, responsável pela defesa da fronteira. Os alvos identificados foram eliminados, declarou o ministério, acrescentando que os artilheiros russos não deram nenhuma chance aos adversários. O vídeo divulgado, gravado por um drone, mostra um veículo blindado ucraniano estacionado em um campo cercado por soldados de infantaria. Um projétil de artilharia atinge diretamente o grupo, gerando uma explosão de fogo e fumaça. Embora o ataque tenha sido registrado, o Ministério da Defesa não forneceu detalhes precisos sobre a localização ou o número de baixas ucranianas causadas pelo bombardeio. A incursão ucraniana na região de Kursk, lançada no início de agosto, inicialmente obteve alguns avanços com o apoio de unidades de elite de Kiev. No entanto, as forças russas conseguiram deter o avanço e forçar as tropas ucranianas a recuar em certas áreas nos últimos dias. Moscou descartou qualquer possibilidade de negociações de paz enquanto houver tropas ucranianas em solo russo e acusou Kiev de atacar civis, estimando que mais de 12 militares ucranianos perderam a vida e centenas de veículos blindados foram destruídos desde o início da operação. Agora sobre Washington não poder escapar de uma guerra nuclear. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, alertou que Washington não conseguirá evitar as consequências de um conflito nuclear, mesmo que ele comece do outro lado do oceano.
Esse temor de uma escalada entre Rússia e OTAN tem crescido nos últimos dias, à medida que potências ocidentais consideram permitir que Kiev realize ataques com mísseis em território russo. Nesta sexta entrevista ao canal Rossiya 24, Antonov expressou surpresa com a ilusão de que o conflito não atingiria o território americano. Antonov ressaltou que tenta constantemente transmitir aos americanos que eles não poderão se esconder atrás do oceano se começar um confronto nuclear. Essa guerra afetará a todos, então dizemos constantemente, não brinquem com essa retórica, declarou o embaixador, referindo-se ao discurso crescente de tensões nucleares. Ele também criticou as acusações ocidentais de que a Rússia estaria agitando sabres, enquanto os Estados Unidos investigam as possíveis consequências de um ataque nuclear para a Europa Oriental, mencionando o estudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o impacto desse tipo de conflito na agricultura global. Nesta quinta-feira, Putin alertou que se o Ocidente remover as restrições sobre o uso de armas fornecidas à Ucrânia, isso envolverá diretamente os Estados Unidos e seus aliados no conflito. O representante da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, reforçou que permitir à Ucrânia o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente seria visto como uma participação direta da OTAN no conflito, exigindo uma resposta adequada de Moscou. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar.